Boa noite, gente. Os slides ajudariam um pouco, mas vamos assim mesmo, dependendo de Deus e agradecendo a Ele, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Hoje nós estudaremos. Só vai. Hoje a gente vai terminar a série sobre as doutrinas da igreja, o estudo que nós estamos fazendo durante esse mês sobre as doutrinas da igreja. E hoje nós estudaremos sobre a missão da igreja. Antes de começar, eu queria ir a Deus em uma última oração, que Ele nos ajude. Deus, obrigado pelo privilégio da Tua presença, Pai. Não merecemos, Pai, o Senhor não precisa estar conosco, mas o Senhor quis que fosse assim. Nós te agradecemos pela graça de termos o Senhor como Pai. Eu te agradeço porque a Tua autoridade é melhor do que a nossa, a Tua vontade é bem melhor do que a nossa. E que tudo isso sirva para a glória do Teu nome, para mostrar que nós não somos nada, que precisamos de Ti, que Tu és o nosso Deus, acima de todas as coisas. Nos dá entendimento, nos ajuda a prestar atenção e entender cada palavra Tua e não minha, e que o Senhor nos guie para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, sobre a missão da igreja, que é o tema de hoje, nós precisamos entender qual é a missão da igreja, como se dá isso, qual a nossa relação. E para termos todas essas perguntas respondidas, eu começo no centro do Evangelho. O desenho que nós temos no slide era uma cruz, significando que Jesus Cristo é o centro de tudo aquilo que nós vamos estudar hoje. Como assim? O credo dos apóstolos, o credo apostólico, que é um breve resumo histórico da fé cristã, ele vai começar com uma afirmação no mínimo muito interessante para nós. Diz o credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Duas grandes verdades estão nesse credo, duas grandes afirmações estão aqui. O nosso Deus é Pai e é ao mesmo tempo Todo-Poderoso. Comentando sobre isso, Jonas Madureira vai dizer que Deus é Todo-Poderoso significa dizer que Ele é totalmente santo, que Ele enxerga mais do que a gente, que Ele tem o poder de enxergar o íntimo do nosso coração. Se Ele vê assim, Ele enxerga a nossa realidade. Ele vê aquilo que temos de feio, Ele vê aquilo que temos de horrível, que são os nossos pecados. O Deus Todo-Poderoso do Evangelho, o Deus Todo-Poderoso da fé cristã, da igreja cristã, Ele vê cada detalhe nosso. E isso é ruim para nós. A pergunta, como um Deus totalmente poderoso pode ser ao mesmo tempo Pai, é respondida só com a cruz. Dizer que Deus é todo poderoso significa dizer que Ele, diferente dos juízes da nossa época, não podem agir com imparcialidade, não podem agir com injustiça. Se Deus é totalmente justo, Ele não pode varrer o erro para debaixo do tapete. O que Ele faz então? Mata o seu único filho. Diz Isaías 53, foi do agrado de Deus que em Jesus Cristo Ele recebesse toda a punição nossa. Isso para que Deus fosse Pai e Todo-Poderoso ao mesmo tempo. Essa é meio que a base da nossa fé cristã. Essa é meio que o início de entendermos por que a igreja existe. E o texto de 2 Coríntios, verso 5, capítulo 5, do verso 17 até o 20, eu queria que algum irmão pudesse ler. Diz mais ou menos um pouco disso. 2 Coríntios 5, verso 17 até o 20. Isso. Se alguém está em Cristo, eu não penso. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o mistério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O texto explica o que Cristo fez por nós, o que Deus fez em Cristo, nos reconciliando com Ele, e não perde muito tempo. Ele nos manda uma missão. Portanto, se isso aconteceu, se Jesus Cristo é de fato a resposta para o Deus Todo-Poderoso, ser o nosso Pai, temos uma missão.
somos embaixadores de Cristo. E tudo isso é importante porque nós não temos fundamento em nós mesmos. Nós não temos uma missão à parte de Cristo, não é fazer por fazer. Dizer que Cristo é o fundamento da missão significa dizer que todo o nosso território de atuação, todo o nosso teto, todo o nosso alicerce é o que Jesus Cristo falou, é o que Jesus Cristo quer de nós, é a vontade dele para nossas vidas. E se é assim, vamos de fato ao que Cristo falou. Mateus 28, dos versos 16 ao 20, um outro texto que eu queria que algum irmão pudesse ler. O finalzinho do Evangelho de Mateus, texto conhecido como a Grande Comissão. Mateus 28, 16 até o 20. Se alguém puder ler. E todos os discípulos foram para Galiléia, para o monte de Jesus ficar. Quando viram, adoraram, mas a multidão. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até a fim. Jesus, nesse texto, como em suas últimas palavras em vida, as palavras mais importantes dele, afirma que nós temos uma missão: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar tudo aquilo que ele nos ordenou. Esse é um breve resumo daquilo que temos que fazer como povo de Deus. Mas se tem uma frase que nós não podemos esquecer no meio de toda essa frase, de todo esse texto de Jesus, é o verso 17. Diz Jesus: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Não a nós, não ao mundo, não a Satanás, não ao diabo, foi dada a Cristo toda autoridade nos céus e na terra. Comentando sobre esse texto, J. Parker vai dizer que Cristo é certamente soberano sobre o ser humano, assim como é soberano sobre todo o universo, porque todo o universo é dele, foi ele que criou. Basicamente, no resumo de tudo isso, porque Jesus Cristo é rei, porque Jesus Cristo é dono de todas as coisas, porque Jesus Cristo tem autoridade para salvar e transformar quem ele quiser, nós cristãos podemos ir à missão. Não se trata de ir ao mundo intimidado, como se a nossa fé fosse algo meramente nosso, fosse algo que nós acreditamos por nós mesmos, fosse a verdade só de um grupo. Não. Essa é a verdade de Deus, porque foi ele que criou o universo, porque é de Cristo toda a autoridade. E se é assim, se essa é a forma como Deus quer que nós façamos, cumpramos a missão, eu queria falar da missão da igreja em duas áreas bem específicas. A primeira delas vai dizer sobre a nossa sociedade. O Luiz vai me ajudar nessa parte também, mas o período em que a gente vive, o período que a gente está vivendo hoje no mundo é conhecido como pós-modernismo. Alguns irmãos devem conhecer isso mais a fundo do que outros. Mas basicamente, de forma bem resumida, o pós-modernismo é um movimento que tenta quebrar conceitos rígidos, verdades absolutas, padrões, tabus. Ele tenta desfazer as ideias antigas que eram verdades absolutas para as pessoas, ele tenta destruir aquilo que a gente considera como certeza. Você vê isso quando um amigo seu diz: não, tranquilo, ele que tem a opinião dele, o importante é que cada um seja feliz. Você vê isso quando uma pessoa diz que cada um tem a sua ideia e todas elas são verdadeiras. A pior consequência disso tudo é que todas as ideologias, todas as cosmovisões, tudo aquilo que é visão de mundo, vai ser apenas só mais uma. Vai ser, todas são verdadeiras, logo nenhuma é verdadeira, então todas são mentira, mas ninguém considera como mentira. É contraditório, é estranho. Mas trazendo isso para influência na igreja, e que isso tem influenciado na igreja, o que vai acontecer é que a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus, da Bíblia, ela vai depender da autoridade que a gente coloca. Por exemplo, você vê isso quando Cristo é soberano sobre algumas áreas da sua vida, como o domingo, e não é sobre a segunda-feira, e não é sobre o resto da semana. Você vê sobre isso quando Cristo é soberano sobre a minha família, mas não é soberano sobre o governo, a política, a minha visão. O problema é que Cristo, sendo autoridade sobre tudo,
no pós-modernismo se torna a nossa própria autoridade. Isso destrói a nossa fé, ainda que de forma imperceptível. Isso é ruim para nós. Essa é a mente pós-moderna. Esse é o que o mundo considera como normal. Mortimer Adler, um filósofo conservador dos Estados Unidos, ele vai dizer, pensando um pouco sobre esse tema do pós-modernismo, ele vai dizer que, sim, alguns conceitos mudam com o tempo. Algumas coisas que as pessoas acreditavam, hoje não acreditam mais. Como, por exemplo, ele vai citar, as civilizações antigas, elas acreditavam que a Terra era plana. Hoje, por causa do estudo, por causa do desenvolvimento da ciência, não acreditam mais. Sabemos que a Terra é esférica. Os conceitos mudam sim, as opiniões mudam sim, mas a verdade não muda. Se você for pensar bem nesse exemplo, a Terra era esférica naquele tempo, embora as pessoas não acreditassem, e a Terra continua sendo esférica hoje. Os conceitos vão mudar, as opiniões vão mudar, mas o que é verdade não. A realidade não vai mudar. De uma forma que a gente tem opiniões que podem estar certas ou erradas, mas Deus tem todo o conhecimento. Deus, ele, por saber de todas as coisas, ele está sempre certo. Ele não se restringe àquilo que nós consideramos como verdadeiro. Ele não torna nenhuma coisa dele, nada dele verdadeiro, porque nós acreditamos, mas tudo que está nele é verdade. E nós podemos estar certos ou errados nisso. E eu sei que isso é um pouco difícil, eu sei que isso é um pouco mais complicado do normal, mas a ideia, trazendo para a prática, para a parte melhor, para a parte boa, é que nós não precisamos ter medo de anunciar a verdade de Deus. Não é a verdade porque alguém acredita, não é verdade porque um grupo de pessoas tornou aquilo verdade, é verdade porque Deus definiu. É verdade porque Deus está certo, independente da nossa opinião. Não significa dizer que nós vamos ser autoritários, nós vamos impor algo sobre alguém. Significa dizer que nós vamos ter certeza que aquilo é verdade. O Evangelho de Cristo, tudo aquilo que ele fez é realmente verdadeiro. E quando a gente traz isso à luz da Bíblia, quando a gente toma como prática isso, a gente vai anunciar o Evangelho, porque é a verdade que todos precisam. A gente vai se envolver na missão, porque é aquilo que Cristo quer de nós. A gente vai ir ao mundo com a missão que Cristo nos ordenou, porque é realmente verdade. Mortimer Adler traz esse exemplo da Terra plana e da Terra esférica, e ele meio que aplica isso. Muitas pessoas estão cegas com opiniões totalmente erradas, e nós cristãos temos a verdade. O Deus em carne se revelou como verdade absoluta em nosso meio, e nós estamos deixando essas pessoas continuarem acreditando. Nós estamos influenciados pelo pós-modernismo, continuando num ciclo que não tem fim, de cada um acreditando o que quer, e ninguém nem mesmo explica nada de diferente. Como é uma aula, alguém teria algum questionamento até agora para a gente poder avançar um pouco? Eu sei que dificultou um pouquinho, mas dá para a gente seguir de forma mais simples e principalmente contando com a participação de vocês. Uma atenção para ver a aula também está dando um conceito de certeza, e certeza é o lugar onde estamos no momento que estamos falando. Em exemplo, por exemplo, nós não temos certeza que vamos, ao sair daqui para casa, porque a gente vai procurar, olha para o celular, tá, olhar no nome, a gente não tem certeza que vamos para casa, a gente tem certeza que está na igreja e está lendo o vídeo. E um aluno perguntou, se a gente não tem certeza, a partir depois daquilo que fazemos, como é que podemos ter certeza que vamos para o céu? Se certeza é a daqui que estamos presentes agora. Eu sou o seguinte, porque nós temos resquícios do céu. A igreja e o mundo cristão, o lugar que estamos prestando a ele a adoração, é uma aparente, momentânea desfrutação daquilo que ele presenciar no céu. Então a fé cristã ela é a certeza, porque em certo sentido o Senhor nos propõe a proposta de estarmos em comunhão
E um pequeno momento do céu, entendeu? Na igreja. Como antecipação. Como antecipação. Eu queria para que bom que você está fazendo bem sim. Eu acho que todo mundo está entendendo muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. A nossa missão é fácil de se entender, mas é extremamente complicado de se entender, porque vivemos em um mundo caído, são pecadores, nós mesmos somos pecadores. E você mencionou a questão da pós-modernidade, de fato não tem, é uma luta para jogar por terra do absoluto, a verdade, mas por outro lado, é uma grande oportunidade que nós temos. No iluminismo, não tínhamos tanta oportunidade. Era a religião do homem contra a religião de Deus, ponto. Era o homem querendo abafar Deus. Hoje, o homem se encontra decepcionado consigo mesmo. Por isso, pós-modernismo. Não deu certo a modernidade. As nações mais inteligentes do mundo nos deram as maiores guerras do século passado da história. O homem não se resolve. Logo, cada um tenta se resolver. Então, sim, é um problema isso, mas é uma bênção, porque também nós vivemos em um jardim plural agora. Se todo mundo pode ter a verdade, o cristão também pode pregar. Então, não tem por que você ficar, não vai impor, não vai obrigar. Mas se está todo mundo falando o que pensa e que acha, eu também posso falar. É um jardim plural. Se é um jardim plural, cabe a pregação do Evangelho. Caberia se não fosse também, mas é apropriado. Não deveríamos ter tanto medo. Se não vamos impor, se não vamos forçar as pessoas, não é autoritarismo. Mas a gente pode discutir as ideias, a gente pode expressar a nossa fé. E se você o fizer, é provável que muitas pessoas encontrem mais razão, lógica, raciocínio no cristianismo do que em qualquer outra coisa que ela acreditava então. O cristianismo faz sentido. A pessoa pode não crer, pode não aceitar, mas ele tem lógica, tem razão. O cara pode não gostar de saber que é um pecador e está condenado, mas faz sentido ser pecador e condenado, porque ele sabe que é pecador. Faz sentido carecer de um Salvador. Então, eu queria só dizer. Inclusive, uma ferramenta para a gente, uma oportunidade. Se tudo é verdade, então deixa eu anunciar a mim também. Isso. Posso usar isso. Agora, Deus traz uma expansão do Evangelho. E eu acho que é oportuno também, não sei se é tão banho, que vai dizer que o Evangelho não precisa ser tão definido. É como um leão, solte e ele vai fazer o que ele quiser. Sujo. A gente está preparado. A gente deve se preparar para dar a razão da nossa fé, para dar a razão da nossa esperança, como Pedro vai dizer. Mas também a gente não vai convencer cada ponto. A gente solta o Evangelho e deixa que Deus age. Que Deus nos ajude nisso. Quando nós olhamos o conhecimento de Cristo, o conhecimento que Deus tem, esta não vai. Amém. Quando nós olhamos o conhecimento de Deus, aquilo que Deus tem como certo, que de fato é verdadeiro, e nós abraçamos isso, talvez uma das primeiras implicações seja reconhecer a nossa insuficiência. Se Deus ele sabe todas as coisas, se Deus ele está certo em tudo, independente daquilo que a gente acha, independente daquilo que a gente tem, se Deus está sempre certo, quer dizer que nós estamos errados, na verdade quase sempre. Isso significa dizer que a gente é insuficiente, a gente não se basta. Lá em Gênesis, no relato da queda, a gente tem que o homem foi criado à imagem e semelhança e para a glória de Deus. Adão foi feito para estar com Deus o tempo todo. Por causa do pecado, por causa daquilo que o afastou, Deus tem dado um mandamento, uma promessa, uma ordem que se cumpriria. No dia em que pecarem, certamente morrerão. A gente sabe que Adão e Eva não morreram fisicamente naquela hora.
A morte física é sim uma consequência do pecado para nós hoje, mas muito mais do que a morte física, o que aconteceu naquele momento foi morte espiritual. O texto vai dizer que Deus lançou fora Adão e Eva do jardim. Isso significa que Adão e Eva, estando afastados de Deus, morreram espiritualmente. E o problema de tudo isso é que nós fomos feitos para adorar. Nós fomos feitos para estar com Deus. Quando por causa do pecado, quando por causa dessa morte espiritual que nós estamos submetidos, quando por causa dos nossos erros, dentro e fora do coração, rejeitamos a adoração a Deus, o que acontece é que não ficamos neutros. Nós adoramos qualquer coisa que seja. A avó de Diogo tem uma frase que eu me lembro bem, ela dizia mais ou menos assim: a pessoa quando não tem Jesus no coração se apega a cada coisa. E isso é verdade, é engraçado, mas é verdade. Jesus lá em Mateus 15, ele vai dizer que quem não está com ele, está fora dele. Quem não ajuda, está espalhando. Não existe um meio termo. Não existe corações totalmente vazios. Se você não tem a Cristo como centro do seu ser, se você não adora a Deus como Cristo nos envolve, nos dando um coração puro, um coração dele, isso quer dizer que nós estamos adorando. Podem ser planos pessoais, pode ser a família, podem ser coisas boas, pode ser o trabalho, pode ser a política, pode ser filosofia social. Nós estaremos adorando, pode ser autoestima, aceitação, enfim, podem ser diversas coisas. Se Cristo não é o centro, se não temos a Deus como o último na nossa adoração, como o primeiro em nossa adoração, estaremos adorando demais coisas. E o problema de tudo isso, pior do que já está, é como diz o pastor Renan, os falsos deuses eles quebram. Essas coisas que prometem tanto não cumprem aquilo que prometeram. Prometem satisfação, prometem paz, mas não cumprem. E quando quebram, quando não estão cumprindo, quebram também seus adoradores. A curto prazo, o que a gente vê são pessoas frustradas, decepcionadas, cansadas, quebradas por colocarem esperança naquilo que não podia satisfazer. Pessoas que confiaram em partidos políticos e se decepcionaram. Pessoas que confiaram em seu dinheiro, perderam tudo e se decepcionaram. A gente vê um cenário de uma crise como essa. E uma notícia que eu vi muito em 2013 foram empresários se suicidando. É triste. A longo prazo, e pior do que isso, condenação. Por rejeitarem o Filho de Deus, por rejeitarem a adoração exclusiva a Deus, os homens eles são condenados, diz a Bíblia. Por não adorarem a Deus e preferirem os seus caminhos, por não olharem para o caminho verdadeiro, mas preferirem as suas próprias realizações, os seus próprios deuses falsos, condenação. E a gente olha para tudo isso e se decepciona e deve se decepcionar. Santo Agostinho ele vai dizer que no coração humano há um vazio do tamanho de Deus. E se Deus é infinito, isso significa dizer que o buraco, o vazio do nosso coração também é infinito. Aquilo que é passageiro não pode nos satisfazer. Aquilo que é transitório não pode trazer esperança no nosso coração de forma suficiente. Qual a solução? Somente Cristo infinito, somente Deus pode preencher o coração humano. Somente aquilo que Ele promete pode de fato ser cumprido. E falando sobre isso, John Piper ele vai trazer um texto sem igual no livro Plena Satisfação em Deus. Ele vai dizer: não há realidade mais arrebatadora do que Jesus Cristo. Estar com Ele não significa estar livre do perigo, mas a sua beleza é extraordinária. Deus colocou a eternidade na mente do homem e encheu o coração humano de desejos. Mas nós não sabemos pelo que desejamos até que nós vejamos o quão formidável Deus é. Esta é a causa da inquietação universal. Daí a famosa oração de Santo Agostinho: o Senhor fez-nos para Ele, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa nele. O mundo tem um anseio insaciável. Tentamos satisfazer este anseio por meio de férias, habilidades criativas, produções cinematográficas, aventuras sexuais, esportes espetaculares,
drogas alucinógenas, devoções rigorosas, excelência administrativa, dentre muitas outras coisas. Mas um sim permanece. O que isto significa? C.S. Lewis responde: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. Na missão da igreja, destinos eternos estão. Você consegue perceber um pouco da urgência da nossa missão, da urgência da pregação do Evangelho. Não é apenas uma questão de ir para a igreja no domingo ou deixar de ir. Não é apenas uma questão de seguir a religião pelos pais ou não seguir a religião dos pais. Não é estar no culto ou não estar. É uma notícia de outro mundo. É um vazio que tem em nosso coração que somente é uma notícia de outro mundo, somente um Deus de outro mundo pode satisfazer. Pode nos dar a eternidade. Aquilo que nós fomos criados para adorar, somente em Cristo pode ser cumprido. E a pergunta é, nós vemos isso com os nossos amigos que estão colocando a esperança em falsos deuses e se quebrando? Nós pregamos o Evangelho a nós mesmos. Será que a nossa esperança está na realização que somente Cristo pode trazer? Deus nos ajuda a nos envolvermos integralmente na missão de pregar o Evangelho, de ir por todo mundo, de reconhecer que Cristo de fato é toda autoridade, que toda autoridade está nas mãos dele, e que podemos pregar sim, porque Deus tem o poder de salvar e transformar quem ele quiser, mas principalmente de que o Evangelho é compatível com aquilo. Na verdade, ele é a única notícia que pode trazer um alívio para os pregadores. Antes de ir para a segunda parte, a segunda área específica da missão da igreja, eu queria mostrar alguns exemplos disso, de como o Evangelho de fato é compatível, de como o Evangelho de fato ele pode transformar a nossa sociedade, já que essa é uma área específica da nossa missão, como o Evangelho pode de fato transformar as nossas vidas, e eu trago alguns exemplos. Na Inglaterra do século XVIII, um político chamado William Wilberforce, ele se converteu quando ele tinha 24 anos. O que aconteceu foi que, com um grupo de pessoas cristãs, eles passaram a estudar a Bíblia. Começaram a conversar semanalmente, ler os textos, orar juntos. E o que acontece é que, naquele tempo, a Inglaterra dominava o mercado negreiro. A Inglaterra era a potência na escravidão. Charles Spurgeon vai falar muito disso em algumas de suas pregações. Mas a Inglaterra vivia um contexto de escravidão. Era uma realidade. William Wilberforce, por entender os princípios bíblicos, por entender que o homem é a criatura de Deus, logo é digno de liberdade, logo é digno de ter seus direitos, de fato, aqui na terra mesmo, seus direitos garantidos, de entender que nenhum ser humano podia ter o outro como posse, sem nenhuma razão, ele decidiu lutar no parlamento. Ele disse se envolver com a escravidão, se envolver contra a escravidão, e ele passou, se eu não me engano, 30 anos como uma voz solitária do parlamento. Ninguém ligando para a escravidão, e ele lá, reclamando, gritando, chorando, orando. O que acontece é que, pela influência do Evangelho, desse homem, em 1834, a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a abolir a escravidão. Da Inglaterra, essa corrente ela seguiu pelo mundo. Países começaram a entender que a escravidão era errada, países começaram a ver que aquilo era desumanidade e que aquilo não fazia sentido. Alguns outros por razões financeiras, mas tudo começou com um homem que entendeu o Evangelho e que deu frutos. Como o nosso cristianismo pode influenciar a nossa sociedade? Como a nossa fé de fato é compatível? Um outro exemplo. Após a reforma protestante, Lutero e Zwingli se tornaram como referências na Europa. E o que acontece é que na Suíça, o Estado ele se declarou protestante, mas ninguém sabia de nada. Ninguém tinha em mente a diferença da fé protestante para a fé católica. Ninguém sabia praticamente nada, mas era todo mundo declarado protestante. Guilherme Farel, um reformador que já estava na Suíça, ele decidiu então chamar Calvino, que morava na França. E o que ele fez foi: Calvino, vem cá, nos ajude, porque todo mundo é protestante, todo mundo quer conhecer mais, mas ninguém sabe nada. E Calvino começou a pregar.
se eu não me engano, diariamente, cultos diferentes, começou a influenciar com o Evangelho, e o interessante é ver os frutos disso tudo. Genebra era uma cidade totalmente devassa, totalmente depravada, imoral, e você olha o que aquilo produziu com o tempo, de um povo que abominava o Evangelho, de um povo que abominava a moralidade, de um povo que abominava os princípios bíblicos, o povo se tornar devoto a Deus. Só para ter um exemplo, em 2014, a Suíça teve a chance de receber a Copa do Mundo, o Brasil recebeu, mas a Suíça teve a chance, e ela, por opção, declarou: não vou querer. Por quê? A FIFA perguntou a ela. Porque o dinheiro que eu tenho é para saúde, educação e segurança, não é para estádios, nem é para nada. Olha a diferença de uma sociedade influenciada pelos princípios bíblicos, de uma sociedade que se preocupa com a humanidade. As convenções de Genebra, que é a base de todo o direito humano, direito humanitário internacional, que vai tratar da humanidade, toda ela desenvolvida em Genebra. Convenções de Genebra. Como o nosso cristianismo ele pode influenciar para o bem, para os homens terem alívio, ainda que seja aqui. Nós não vamos transformar isso no céu, mas também o propósito de Deus é que não deixemos ficar no inferno, não deixemos nos perdermos. Como vai dizer Paulo aos Filipenses, o propósito é que nós sejamos como estrelas brilhando no universo, dando luz, sendo sal e luz. Esse texto que Jesus nos deixa em Mateus, com o mandamento de sermos sal e luz, significa dizer que o sal ele dá sabor, sim, mas ele também preserva. A carne que vai apodrecer, ela vai demorar mais para apodrecer. Ainda que seja triste ver que vai apodrecer, mas o cristianismo ele tem compatibilidade para preservar, para tornar esse mundo uma coisa melhor, para tornar as nossas famílias coisas melhores. Como a fé cristã pode influenciar isso? Eu repito, através da nossa missão, através de cristãos se engajando, cristãos influenciando para o bem, cristãos pregando o Evangelho, cristãos ensinando pelo Evangelho, cristãos que têm a Cristo como tudo. São princípios, são diferenças que o cristão ele tem do mundo que o levam a consequências. São coisas que nós temos inegociáveis em nossa fé, que não devemos deixar para depois. Precisamos nos envolver com uma fé pública, com uma fé cristã integral, com uma fé viva. Deus nos ajude nisso, que Ele possa nos envolver na missão, que Ele possa nos levar até a missão. E a segunda parte dessa missão, da nossa missão, vai falar sobre o corpo de Cristo. Antes disso, eu pergunto novamente se alguém tem alguma coisa para compartilhar, alguma dúvida para tirar. Ninguém? Não, Vinícius? Das duas, uma, pastor. Ou está entendendo tudo, ou não está entendendo nada. A segunda parte da nossa missão, da missão cristã, ela vai falar sobre o corpo de Cristo. A grande comissão ela não fala só sobre irmos ao mundo, pregarmos o Evangelho a toda criatura, mas ela fala também sobre batizarmos e sobre ensinarmos a guardar, ensinarmos aos cristãos a obedecerem. Eu queria que algum irmão pudesse ler o texto de Efésios 4, do verso 11 até o 16. Efésios 4, 11 até o 16.
Como cristãos que entenderam o Evangelho, Paulo e Deus vai falar que nós temos a função de nos pastorearmos, de sermos instrumentos no corpo de Cristo, de um ajudar o outro, tudo isso para que nós sejamos edificados. Isso não significa dizer que a igreja é a garantia de que nós chegaremos ao céu, não significa dizer que a igreja é a garantia da nossa perseverança, porque diferente dos romanos, nós não vamos afirmar que a igreja é a mediação de Deus aqui na terra. Os católicos romanos eles vão dizer que a igreja é mediação, mas nós temos pela Bíblia que a única nossa mediação é Cristo. A função da igreja não é salvar, não é perseverar sozinha. Deus não deu essa função a gente, mas Ele nos deu um privilégio do crescimento, da edificação. Como cristãos que entenderam de fato o Evangelho, como cristãos que entenderam a missão, nós precisamos estar juntos, como o texto fala, edificados sobre o firme alicerce de Cristo, onde cada junta, onde cada parte se ajusta, se entrelaça, para a glória de Deus, não para a nossa, para o crescimento dos irmãos, para a perseverança deles, mas entendendo que é um ao outro, um corpo. Todos devem crescer, todos devem estar juntos, para que Cristo seja glorificado. E essa é meio que a base da igreja inclusiva, que nós estamos estudando um pouco em Atos. O que a gente vê na Bíblia é que a igreja ela se envolve, ela é um corpo de fato. Augusto Nicodemos ele vai dizer que a função de cada pastor é lutar para que os seus pastoreados não pequem em paz. E eu acrescento, respaldado pela Bíblia, que é função nossa, é função do povo de Cristo, lutar para que os nossos irmãos não pequem em paz. Quando Davi pecou, nos Salmos, em 2 Samuel, Natan exortou, Natan confrontou como um profeta de Deus. Quando Pedro pecou, lá em Gálatas, se afastando da mesa, Paulo exortou. Paulo foi lá e falou com amor. Quando, por exemplo, em Atos, capítulo 11, os irmãos acharam que os gentios não deviam estar juntos à mesa deles, achavam que os gentios não deviam congregar com eles, Pedro foi lá e disse, não deve ser assim. Porque Deus disse que não era para ser assim. Isso não é se sentir superior, isso não é ser autoritário. Exortar na Bíblia é uma demonstração de amor na prática. O verso 11 vai dizer que, o verso 16 vai dizer que é a verdade em amor. O verso 15, melhor dizendo. Essa é a verdade em amor que nós cristãos devemos ter. E eu queria dar alguns exemplos de como isso pode acontecer. Metendo, ele vai dizer que o cristão ele deve se preocupar com o estado do coração de seus irmãos. Ele deve estar junto de uma forma que seja uma preocupação dele, de um e do outro, o coração dos dois. Um exemplo. Nos adolescentes a gente faz umas atividades de vez em quando, um pouco mais resumidas, para 3 ou 4 pessoas, que se chama aconselhamento mútuo. De forma bem simples, a gente separa um tempo para cada um falar da sua dificuldade, do seu pecado, de como está a sua vida, falando especificamente sobre alguma dificuldade, e todo o resto aconselha. O que a gente faz depois disso? Se alguém vê que um aconselhamento desse não é bíblico, a gente separa um tempo para ir na Bíblia e aconselhar aquele que aconselhou. Parece ser meio estranho, mas momentos como esse trazem tanto crescimento. O que acontece é que não é um professor ensinando aos alunos, é a Bíblia ensinando a todos. É um conjunto de gente fraca, de gente que não sabe muito e que não precisa saber muito, simplesmente para estar junto. Mas é uma demonstração de que a Bíblia deve moldar as nossas vidas. E isso deve se refletir em nossa edificação mútua, em nosso crescimento mútuo. Um outro exemplo, e isso, se eu não me engano, é o que acontece no Ministério das Mulheres, é de pessoas separarem tempo para falar com o cristão e de ouvirem os mais velhos, de ouvirem as outras pessoas que conhecem mais, digamos assim. Nos adolescentes também, a gente separa um tempo no PG para, além da reflexão, cada adolescente falar sobre como vai sua leitura bíblica, como está a sua fé, como vai o relacionamento com seus pais,
como vai a organização da sua vida. São coisas que não dá para supormos. Paul Tripp, em um livro muito bom, chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, ele vai dizer que o problema está quando a gente supõe e não pergunta. A gente olha e vê, não, está tudo bem, não vou perguntar não. E aí os pecados vão sendo tolerados, pecados de estimação vão sendo criados em nossas reuniões, e como isso afeta as nossas vidas. Pais ausentes que não separam tempo para dizer, para pensar no que estão fazendo em sua semana, que não separam tempo para fazer isso no PG, continuam ausentes por toda a semana. Filhos preguiçosos, adolescentes que não se preocupam com compromisso, com responsabilidade, eles vão continuar assim. Se ninguém pedir para eles pensarem sobre o que estão fazendo, se ninguém for exortar em amor. Dessa forma, o propósito de sermos um corpo, ele vai se perdendo. O propósito de nos edificarmos, ele vai sendo tirado das nossas reuniões, das nossas vidas, da nossa igreja. E isso é tão prejudicial às nossas vidas. Que Deus nos ajuda a entender que o crescimento é a necessidade de todo cristão. Na Bíblia, os crentes eles não param de crescer. No cristianismo, os crentes não param de crescer. Somente quando chegarmos ao céu, completaremos a santidade. Então, que Deus use a igreja, que Deus use você, que Deus nos use para sermos instrumentos uns nas mãos do Redentor. Porque se não formos, porque se não se deixarmos que continue da forma como está, o pecado ele é uma afronta à glória de Deus. E se nós entendemos a Cristo, nós entendemos que toda a nossa vida, toda a esfera da nossa vida deve ser para a glória de Deus. Não se trata apenas do domingo, não se trata apenas do final de semana. Toda a nossa vida, todo o nosso coração, ele precisa, na missão, estar alinhado à glória de Deus. E você pode ouvir essa parte sobre o corpo de Cristo, sobre edificação, sobre crescimento, e pode então esperar alguém. Não, esperar alguém que sabe mais do que eu, ou então alguém que tem mais compromisso do que eu, porque ainda não está no meu tempo. E eu entendo. Mas o padrão da Bíblia não é bem esse. Quando a Bíblia fala sobre encararmos a missão, ela fala também sobre iniciativa. Lá em Filipenses, Paulo vai dizer que não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, você não precisa saber muito ou saber pouco, porque a verdade é que ninguém sabe tudo. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Exerça a sua cidadania celestial. Paulo, nesse mesmo texto, verso 11, ele vai dizer que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Se a gente for dar uma olhada na própria carta de Efésios, ele vai dizer que toda igreja é santa. Lá no começo ele diz aos santos que estão em Éfeso. Todos os cristãos que estão ali. Aos santos para o ministério. Pode não ser no púlpito, pode não ser liderando o PG, pode não ser nada. Mas um cristão ele tem um ministério. Se ele é de fato cristão, se você de fato entendeu o Evangelho, se de fato Cristo é o centro do seu coração, você tem um ministério para cumprir, diz a Bíblia. Que a gente não possa terceirizar esse ministério, deixar para os outros. Que não seja algo que a gente deixe para depois. Porque o que eu mais vejo é que enquanto pessoas estão ajudando, elas são ajudadas. Enquanto elas estão ensinando, elas estão aprendendo. E isso é o que o Evangelho nos ensina. Ninguém está acima de ninguém. Só Cristo está acima. Todos nós podemos juntos, todos nós podemos, como corpo, de fato, sermos exortados uns pelos outros, sermos confrontados uns pelos outros, conhecermos a realidade. Só não podemos viver um cristianismo privado, um cristianismo só nosso, em que ninguém me conhece, em que eu não conheço ninguém. Eu queria meio que sugerir não sei se é uma aplicação, mas é uma sugestão. Quando você chega na igreja no domingo e pergunta, tudo bem a alguém? Você está sendo de fato sincero, querendo saber se está tudo bem? Ou então quando alguém lhe pergunta, tudo bem contigo? Você de fato está respondendo. Às vezes o que acontece é, opa, tudo bem, irmão, tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo.
E nem sempre é assim. Nem sempre está todo mundo bem. O Vinícius, ele costuma fazer isso comigo, de perguntar como está. E a maioria das vezes eu digo, tá mesmo. Aí eu começo a pensar se tá. E fico pensando, ele diz, vamos embora conversar. E o que a gente vê é que tanto ele quanto eu somos edificados pelo outro. Eu lhe convido, meu irmão, a abraçando a missão da igreja, ter humanidade, ter uma preocupação com o irmão, uma preocupação com o outro. Quando alguém perguntar se está tudo bem, que Deus nos livre da superficialidade em nossa igreja. Que Deus nos livre de apenas olharmos um para o outro, fingirmos que está tudo bem. Pessoas estão sofrendo sem a gente perceber. Nós podemos estar sofrendo e ninguém está percebendo. Deus às vezes vai nos levar assim à solidão, mas esse não é o padrão. Essa não é a forma certa de nos envolvermos em uma fé bíblica. Que Deus nos ajude quanto a isso. Eu queria basicamente terminar com algumas aplicações sobre a missão da igreja. A primeira delas é a adoração. Quando nos envolvemos na missão, não fazemos simplesmente por fazer. Quando o cristão se envolve na missão, ele não faz porque só estão precisando de ajuda. Ele não vai pregar só porque ele vê que a situação dos perdidos é ruim. Quando Deus chamou Abraão para sacrificar seu único filho, Abraão disse uma frase aos seus servos antes de ir para o Monte Moriá que marca muito toda a vida dele. Ele diz: fiquem aqui e depois que eu adorar eu vou voltar. Adoração não é tanto vir para a igreja. Você pode vir para a igreja e não estar adorando. Adoração é colocar toda a nossa vida, todo o nosso coração, todos os nossos planos, tudo aquilo que Deus quer de nós, é colocar diante dele. Como Abraão fez, ele se sacrificou, ele se entregou à vontade de Deus. Que Deus nos leve à missão, mas leve-nos com adoração. Leve-nos com o coração disposto a fazer a vontade dele. A segunda aplicação trata sobre humildade. Quando entendemos a verdade de Deus como de fato absoluta, quando entendemos que o que Ele tem para nós é de fato verdade, nós não podemos ser autoritários, porque a autoridade está nas mãos dele. Nós não podemos exortar nos achando superiores. Natan não se achava superior a Davi, Paulo não se achava superior a Pedro, Pedro não se achava superior à igreja. Tanto que a gente vê momentos distintos, Pedro sendo exortado e Pedro exortando. Quando nós encaramos o Evangelho, não podemos ser autoritários. Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Que na missão nós sejamos humildes. Nós tenhamos humildade para ouvir, para conversar, para pregar e principalmente para estar debaixo de Deus. Para reconhecer que todos nós estamos debaixo dele e que a vontade dele é maior do que a nossa. Uma última aplicação vai falar sobre esperança. Jesus não apenas ele garante que voltará, mas muito mais do que isso, ele diz que está conosco todos os dias. Essa é a nossa força para irmos na missão. Não estamos sozinhos, temos esperança de que os pecadores podem se salvar, de que o nosso coração um dia será puro plenamente, de que um dia toda essa terra, um dia todo o pecado acabará, um dia toda a maldade findará, porque Cristo voltará, porque Cristo está conosco hoje. Podemos ter esperança na missão. Se nós olharmos a missão apenas do ponto de vista terreno, nós certamente vamos nos frustrar. Você vai chamar alguém para ser discipulado ou discipular, a pessoa vai dizer não e você vai se entristecer. Contudo, se nós tivermos esperança em Deus, se nós de fato vivermos aquilo que Ele diz, de que está conosco todos os dias, nós não nos decepcionaremos tanto. Teremos esperança de que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Lá em Hebreus, quando fala sobre Abraão e quando fala sobre todos aqueles que encararam a vida missional, a vida da missão, diz que fizeram aquilo porque tinham esperança numa cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Não fazemos só por fazer, não fazemos limitados a essa terra,
Mas se nos envolvemos numa missão, se nos envolvemos em um compromisso sério com a glória de Deus, o que podemos ter é uma garantia que um dia todas as coisas terminarão em bem. Um dia não haverão mais imprevistos. Um dia Cristo será tudo em todos. Essa é a nossa esperança enquanto cristãos. Eu termino no centro do Evangelho. Michael Gold, em seu livro O Drama das Escrituras, ele vai dizer que o objetivo da obra redentora de Deus é restaurar sua criação dos efeitos do pecado. Em sua morte, Jesus derrotou o pecado e em sua ressurreição inaugurou uma nova era de salvação e restauração. O banquete do reino está pronto para ser desfrutado, mas ainda não será servido. Antes, mais povos precisam ser remidos à mesa do banquete, para que também possam experimentar o poder renovador da era vindoura. Esse período intermediário entre a vinda de Jesus, entre a ida dele e a volta, é um período de missão para o Cristo exaltado, para o Espírito e para a Igreja. Que Deus possa nos dar essa visão. Estamos em missão não apenas porque Ele garantiu a nossa ida nos céus, mas principalmente e também porque Ele voltará. Que Deus nos ajude a sermos fiéis à missão. Que Ele possa nos ajudar nisso e reconheçamos a vontade dEle como de fato maior do que a nossa. Por isso nos envolvamos na missão. Como pregar o Evangelho? A pregação do Evangelho, ela é algo não tão complicado como a gente por vezes transforma. Você não precisa ter estudado todas as teologias sistemáticas, você não precisa ter pregado em público uma vez na vida. Basicamente, a única coisa que você precisa fazer são duas: anunciar que o pecado é verdadeiro, anunciar que o pecado tem consequências, mas anunciar que Cristo resolveu o problema dos pecadores. Normalmente, o que acontece na pregação do Evangelho são coisas simples, porque o pecado está presente em tudo. Por exemplo, contexto como político. Muitas pessoas estão sem esperança, ou outras sabem, têm candidatos, mas sabem que eles não vão cumprir tudo. Pergunta quem pode cumprir tudo. A pessoa vai responder: ou não sei, ou então Deus. Ou então fale quem pode cumprir tudo. Você explica que Deus existe, qual o pecado atinge, tenta atingir a glória dele, e o pecado tem consequências em nossa vida, condenação. Não precisa falar tanto das consequências do pecado aqui, mas da principal condenação. E você explica que o único caminho para chegarmos até Deus, o que pode resolver tudo em nossas vidas, de satisfação do coração, e que trará salvação de fato, é Jesus Cristo. Você pode usar alguns textos bem simples, como por exemplo, do ladrão na cruz. Fala que na sociedade existem dois tipos de pessoas: aquelas que sabem que são ruins e são ruins, e aquelas que são ruins, mas não sabem. Você, meu irmão, você acha que você é ruim? Você vai dizer: não, eu acho que não. Eu, ruim, não. Você explica que o padrão não é a humanidade, o padrão é Deus. Deus tem os 10 mandamentos e ele diz: quem não cumprir um destes, não cumpre nenhum. Qual a consequência disso? O salário do pecado é a morte. Ele morrer eterno. Então eu vou morrer? Se for por você, vai, né? Mas eu tenho a notícia: Jesus morreu por pecadores. Ele cumpriu o salário do pecado é a morte, morrendo. Termine aplicando fé e arrependimento. O Evangelho ele requer fé. Ele é uma notícia de graça, mas o meio da graça é fé. Deus certamente fará isso nos seus escolhidos. Mas termine com o próprio Evangelho. Termine com a boa notícia. Cristo garantiu, meu irmão. Cristo garantiu, minha irmã. A você que é fraco, a mim que é fraco,
a pessoas ruins como o ladrão na cruz, ele garantiu uma coisa: ainda hoje estaremos com ele no paraíso. Essa é a pregação do Evangelho de acordo com a Bíblia. Você pode usar alguns textos para isso, pode buscar mais explicações, alguns textos chaves, como por exemplo, Gênesis 6, verso 5. Deus viu que a maldade do pensamento do coração não era sempre somente para o mal. Aí você explica: meu irmão, eu lamento, mas nem eu nem você podemos desejar o bem. Isso faz mal para a gente. Sabe por quê? Porque o mal traz consequências. Ele pode não acreditar no começo. Como o pastor falou, as pessoas podem não acreditar. Mas chega a Cristo e tudo vai fazer sentido. Explica o Evangelho em sua inteireza e vai ter uma conexão de um Deus Criador, viu a sua criatura pecando contra ele, viu as consequências do pecado, mas mandou o seu Filho para nos salvar e nos deu a eternidade. Essa é basicamente a pregação do Evangelho bíblico. Não é algo que você tem como tão difícil que não possa pregar, mas é um presente em nossa vida. Eu acho que é por aí a pregação do Evangelho. Ela fala de um Deus justo, que condena os pecadores, condena os pecados, mas ela fala de um Deus Pai, Todo-Poderoso e Pai, que escolheu perdoar, escolheu salvar pecadores. Alguém mais teria algum questionamento para a gente? Certa vez, o pregador ele disse assim, que a palavra de Deus, quando ela é bem pregada, ela pode gerar vida. Mas quando ela é mal pregada, coisas erradas, ela pode trazer a morte. Mas outras pessoas disseram que não importa se pregarem bem, se pregarem mal, não importa pregar. Então, quando Deus está dizendo, a palavra ela deve ser pregada fielmente às Escrituras. O que acontece? Algumas pessoas, por ignorância, por falta de conhecimento mesmo, podem pregar o Evangelho com algumas heresias, com algumas coisas que passam distante da Bíblia. Deus pode sim transformar maldição em bênção e salvar a gente ali, através de uma pregação. Eu acredito que seja mais de forma intencional. A pessoa não quer errar, mas ela errou por ignorância, por desconhecimento, por desorganização. Como eu estou pregando desorganizado, eu estou pregando. Ou seja, Deus pode salvar sim pecadores, no meio de igrejas erradas, no meio de coisas ruins mesmo. Mas Ele não vai parar por ali. Ele vai conduzindo aquilo, Ele vai transformando. Muito provavelmente a pessoa ela vai buscando conhecimento na Bíblia, buscando mais de Deus. A pessoa que entendeu o Evangelho através de pregações meio erradas, ela vai olhar e vai perceber: não, tem coisas erradas aí. Pode não acontecer. Imagine um contexto de uma cidade no interior, uma senhora de 70 anos teve um projeto missionário, ela ouviu um Evangelho uma vez e ela acha que a Igreja Católica prega aquilo que os meninos pregaram. Nem entende a pregação, não sabe de nada, mas está lá, acredita em Cristo, acredita que seus pecados são reais, mas acredita que o Evangelho é verdadeiro. Um resumo de tudo, o que eu diria é que o Evangelho deve ser pregado fielmente. Deus cobrará dos pregadores que pregam doutrinas erradas, mas Deus pode transformar a maldição em bênção. Deus pode salvar a gente no meio de pregações tortuosas. Quer dizer alguma coisa, pastor? Camarada leu Romanos como se estivesse fazendo qualquer livro. E Romanos chegou no coração dele com a aplicação dos filhos, esse pecador e Deus. Então pode. Isso eu acho que são duas vantagens a mais para a gente pregar. Fala, está na cadeia e
vai falar de alguns que estão lá fora, traz um pouquinho de inveja, e vai dizer, não importa, deve ser pregado por isso, por aquilo, o que importa é que prega o Evangelho. Mas aí nesse contexto, não é o mundo que a gente entende e prega de qualquer jeito. Não é isso que ele está dizendo. Muito provavelmente, ele está se referindo às pessoas que estão lá de fora, por exemplo, soldados, e que estão falando do porquê está preso. Olha, estava a porta do Paulo na preso, sabe por quê? Esses crentes, Jesus morreu por ele na cruz, assim como os seus dias. O cara está pregando a evangelho. Ele vai subir, ele pede, ele é verdade, que alguns mas outros que falam voluntário. Este que faz o trabalho, e outro para o futuro do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por emissão de Cristo, sem sinceridade, sem futebol na palavra do Senhor, enquanto o importante é que de qualquer forma seja concluído. Só isso. Alguém teria mais alguma pergunta? Então, no resumo de tudo, que sejamos cristãos preocupados com a missão, que Deus nos leve à pregação do Evangelho, à influência pelo Evangelho, ao compromisso naquilo que Ele definiu. Como cidadãos celestiais que somos, vamos exercer nossa cidadania. Deus nos ajude com fidelidade.